Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Franco, do 8º ano de Matemática. Vamos ver o tema da nossa aula. Aula de número 57, o título é Mudando as formas de lugar. Objeto de conhecimento, transformações geométricas, simetrias de translação, reflexão e rotação, reconhecimento e construção de transformações geométricas, translação, reflexão e rotação. Vamos à nossa aula. No movimento de translação, eu posso me mover para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Vamos ver agora como a translação funciona na matemática utilizando o plano cartesiano. Temos aí o plano cartesiano com os eixos x e y e marcamos os pontos A e B. E a gente une esses dois pontos e formamos um segmento. E nós adicionamos 5 unidades no eixo x. Aí nós vamos formar os pontos A' e B'. E vamos unir esses dois pontos formando um outro segmento. Observe que a gente transladou o segmento AB até o segmento A'B'. Agora, vejam outro segmento, o segmento EF. Vamos subtrair 3 unidades para a esquerda no eixo X. Então, ele é transladado 3 unidades para a esquerda, formando o segmento E'F'. Agora, vamos voltar para o nosso segmento AB. Aí nós temos a translação na direção horizontal. A gente tem o ponto A, 2 e 1. Ele é o 2 no eixo X e o 1 no eixo Y. Se a gente quiser transladar ele, a gente vai adicionar 5 unidades no eixo X. Então, onde era 2, a gente vai fazer 2 mais 5. E o 1, que é o Y, a gente não muda. 2 mais 5 é igual a 7. Então, o novo ponto do plano cartesiano vai ser a linha, que é o 7 no eixo X, e o 1 no eixo Y. O mesmo a gente vai fazer para o ponto B. Nós temos o ponto B, 1 e 5, e nós vamos adicionar 5 unidades no eixo X. Então, o ponto B' vai ser 1 mais 5 e 5. 1 mais 5 é 6, então o novo ponto B' vai ser 6 no eixo X e 5 no eixo Y, que vai ser a translação desse segmento. A translação do segmento AB vai chegar até o A'B'. Agora vamos ver a translação do segmento EF. Nós temos o ponto E, 1 no eixo X e 2 no eixo Y. Para deslocar ele para a esquerda, a gente precisa subtrair 3 unidades no eixo X, porque o deslocamento é na horizontal. Então, vamos ter o ponto E', 1 menos 3 e 2. 1 menos 3 é menos 2. Então, o novo ponto vai ser menos 2 no eixo X e 2 no eixo Y. E nós temos o ponto F, que é o 4 no eixo X e 7 no eixo Y. Para a gente deslocar ele para a esquerda também, na horizontal, nós diminuímos 3 unidades no eixo X. Então, o ponto F' vai ser 4 menos 3 e 7. 4 menos 3 é 1. Então, o novo ponto F' é igual a 1 e 7. Observe que a translação no eixo horizontal, a gente só muda as coordenadas do eixo X, tanto quando for para a direita, quanto for para a esquerda também. Agora, nós iremos ver a translação na direção vertical. Temos novamente o plano cartesiano, aí nós construímos os pontos A, B e C, formando um triângulo.
Quando a gente adiciona 5 unidades no eixo Y, a gente forma um novo triângulo, A', B' e C'. E esse novo triângulo é a translação do triângulo ABC na direção vertical. Observe que ele sobe 5 unidades, tanto no ponto A, quanto no ponto B, quanto no ponto C. E aí a gente forma um novo triângulo. Observe que a gente só mudou as coordenadas do eixo Y. As coordenadas do eixo X permanecem as mesmas. Vamos ver agora esses pontos na translação da direção vertical. Nós temos aí novamente o triângulo ABC. Temos o ponto A, que é o ponto -3 no eixo X e 2 no eixo Y. Para fazer a translação, a gente adiciona 5 unidades no eixo Y. Então, vamos ter o ponto A', 3 e 2 mais 5. 2 mais 5 é 7, então o ponto A' vai ser -3 e 7. O ponto B é 4 e 3. O ponto B', a gente vai adicionar também 5 unidades no eixo Y. Então, vai ser 4 e 3 mais 5. Então, o ponto B' vai ser 4 e 8. Temos o ponto C, que é 2 e 7. Vamos adicionar 5 unidades no eixo Y. Então, o novo ponto C' vai ser 2 e 7 mais 5. O ponto C' vai ser 2 e 12. Agora, nós vamos ver uma translação na vertical para baixo. Temos novamente o nosso plano cartesiano e nós marcamos os pontos E, F e G, formando um triângulo. Agora nós vamos adicionar -6 unidades no eixo Y em cada um desses pontos. E aí a gente vai formar os pontos E', F' e G', formando um novo triângulo. Vejam que esse triângulo é como se ele tivesse descido 6 unidades. Então, adicionar -6 unidades significa subtrair 6 unidades de cada ponto no eixo Y. Vamos ver novamente o nosso triângulo EFG, que foi transladado na direção vertical para baixo. Vamos analisar cada um dos pontos. Temos o ponto E, 0 e 1. Para a gente transladar ele na vertical para baixo, a gente precisa subtrair as 6 unidades no eixo Y. Então, o 0 vai permanecer no eixo X e o nosso novo ponto E' vai ser 0 e 1 menos 6. 1 menos 6 é igual a -5. Então, o novo ponto E' vai ser 0 e menos 5. Nós temos o ponto F, 4 e 5. A gente também vai subtrair 6 unidades no eixo Y. Então, o novo ponto F' vai ser 4 e 5 menos 6. Então, o novo ponto F' é 4 e menos 1. O ponto G é -3 e 4. Vamos também subtrair 6 unidades no eixo Y. E o novo ponto G' vai ser -3 e 4 menos 6. Temos então que o novo ponto G' é igual a -3 e menos 2. Observem que o triângulo ele foi transladado 6 unidades para baixo e a gente mexeu apenas no eixo Y. Por quê? Quando a gente faz a translação na vertical, a gente só mexe com o eixo Y. O eixo X permanecem o mesmo. Olha só, os pontos em relação ao eixo X não mudaram. No ponto E, permaneceu o 0 no eixo X. No ponto F, permaneceu o 4 no eixo X. E no ponto G, permaneceu o -3 no eixo X também. A gente, para fazer a translação na direção vertical para baixo, a gente diz que a gente adiciona uma quantidade negativa ou simplesmente subtraímos. Nesse caso, subtraímos 6 unidades, é o mesmo que dizer que adicionamos -6 unidades para a gente poder transladar o triângulo, que antes era E, F e G, e ele desceu 6 unidades, formando um novo triângulo, E', F' e G'. E assim finalizamos nosso contraturno digital sobre transformações geométricas. Vamos agora para o nosso aplicando.
Na nossa questão diz o seguinte: veja o triângulo ABC formado pelos pontos A, 3 e 6, B, 2 e 2 e C, 8 e 1. O triângulo está formado aí no plano cartesiano. Deslocando-o em 6 unidades para cima, quais serão suas coordenadas? Letra A, 9, 12, E, 8, 8 e F, 14, 7. Letra B, 12, 3, E, 8, 2 e F, 7, 8. Letra C, D, 9, 6, E, 8, 2 e F, 14 e 1. E letra D, D, 3 e 12, E, 2 e 8 e F, 8 e 7. Temos aí o nosso gabarito, que é a letra D. D, 3 e 12, E, 2 e 8 e F, 8 e 7. Como o deslocamento é na vertical, a gente vai somar 6 unidades apenas no eixo Y. E aí nós vamos ter os novos pontos. Somando as unidades no eixo Y, as unidades do eixo X não mudam. Então, no ponto D, a gente repete o 3 e soma 6 no eixo Y. Então, vamos ter D, 6 mais 6 no eixo Y. Ponto E vai ser 2 e 2 mais 6. E o F, 8 e 1 mais 6. E aí teremos os novos pontos. D, 3 e 12, E, 2 e 8 e F, 8 e 7. Temos aí o nosso triângulo ABC da nossa questão. E a gente somou 6 unidades no eixo Y para deslocar ele para cima. E aí a gente tem os novos pontos, D, 3 e 12, E, 2 e 8 e F, 8 e 7, formando o nosso triângulo que se deslocou 6 unidades para cima. Observe que o ponto A está na mesma direção do ponto D em relação ao eixo X, a gente só somou 6 unidades. O ponto B está na mesma direção do ponto E em relação ao eixo X. A gente também somou 6 unidades a ele. E o ponto C está na mesma direção do ponto F em relação ao eixo X, onde a gente também somou 6 unidades apenas no eixo Y. Então, só confirmando que para a gente transladar uma figura, a gente precisa transladar todos os seus pontos na direção do eixo Y. Nesse caso, com a translação para cima, a gente precisa somar as unidades no eixo Y. E agora, nós vamos para as nossas considerações finais. A nossa aula foi sobre translação, que também tem a ver com a simetria. A gente viu como a gente faz para transladar objetos na direção vertical e na direção horizontal. Para transladar um objeto ou uma figura na direção vertical, a gente faz a soma no eixo Y. E aí a figura vai se deslocar na vertical. Se a gente somar, a figura se desloca para cima. E se a gente subtrair, a figura se desloca para baixo. Lembrando, se somarmos no eixo Y, desloca para cima. Se subtrairmos no eixo Y, se desloca para baixo. E quando a gente soma no eixo X? O deslocamento ele é na horizontal. Se a gente soma no eixo X, o deslocamento é para a direita. E se a gente subtrai no eixo X, o deslocamento ele é para a esquerda. E tudo isso a gente consegue observar fazendo no nosso plano cartesiano. A gente pode deslocar pontos, figuras, entre outros. Então, só reforçando, deslocamento na vertical, somamos ou subtraímos no eixo Y e deslocamento na horizontal, somamos ou subtraímos no eixo X. E essa foi nossa aula sobre translação. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de seguir o @Contraturno Digital. Até a próxima!